Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Localiza agora, Localiza Company, pós-fusão aí, aquisição da Locamérica barra Unidas, são muitos nomes diferentes, né? Agora finalmente a gente tem o Megazord da locação de veículos, que é o resultante aqui dessa operação acionária, que a gente já está acompanhando faz um tempo. Quem, né, eu falei a mesma coisa no vídeo da Movida, quem já conhece aqui o canal sabe que eu gosto dessas locadoras, a gente acompanha bastante tempo, já cobrimos essa incorporação aí da Unidas pela Localiza, falamos do setor inteiro, já falamos só da Localiza, tem vídeo em live, tem vídeo só sobre a locadora de veículos, tem bastante coisa aí, bastante material para vocês, tá? Basicamente o negócio é simples, né? Locadora de veículo não tem muito o que explicar, elas compram os carros, colocam para alugar e ganham o aluguel em cima. Características desse negócio. Primeiro, você precisa de muita grana. Porque você só ganha dinheiro se você tiver carro para alugar. Para ter carro para alugar, precisa comprar carro, que né, é relativamente muito mais caro você comprar os carros, né, do que o que você vai recebendo de aluguel. Você vai recebendo um aluguel aos poucos, tá? Outra característica, o giro dos ativos. Você pode falar assim, isso aí lembra imóveis. Lembra imóveis, né? É, exploração imobiliária em geral. Você vai lá, constrói imóvel, deixa alugar, você tem o gasto logo de cara para construir e depois fica ganhando aluguel pro resto da vida. Veículos não é bem assim, tá? Você tem um giro dos ativos, né, bem dinâmico. Quanto mais, assim, se for veículo leve para locação, aquela locação em aeroportos e tal, esses veículos têm que girar muito, tá? É coisa de menos de 2 anos, 1 a 2 anos de vida útil, né? Você compra o veículo novo, põe para alugar alguns meses, bum, vende, já pega o dinheiro de novo para comprar outro carro novo para continuar o ciclo. Então, é muito dinâmico. Claro, se você partir para outros tipos de locação, para frota de empresa tem um prazo maior, veículo pesado tem um prazo maior. No caso da Mills, que são máquinas, outros equipamentos, é maior ainda. Então tem variação nesse sentido, mas enfim. O giro de ativo é presente. Nesse tipo de empresa, como a Localiza, ele é muito importante. Para uma Mills é bem menos importante, eu falei no vídeo dela também. Tá? Então, é uma dinâmica, assim, muito peculiar essa das locadoras de veículo. Porque você precisa de muita grana, então a gente vai ver empresas com um fluxo de caixa bem negativo, com bastante dívida, porque você está comprando carro, comprando carro, comprando carro. Enquanto você está crescendo, né? Olha a evolução dos dados da Localiza, um absurdo. Né? Claro, agora tem o impacto da aquisição, né, da América. Mas, enfim, uma evolução brutal de resultados. Você só cresce, você só tem essa evolução brutal comprando carro. Então, o valor da frota também foi aumentando, aumentando. Hoje a frota dela é mais de 500 mil veículos, a gente já vai ver. Tá? Então, são empresas que vão rodar com mais dívida, que tem esse fluxo de caixa operacional negativo, porque a compra dos veículos está no FCO e não no CAPEX, tá? Então, muita atenção nesse ponto, onde o pessoal erra muito. Tá? E nos custos de DRE, tem uma certa bagunça também. Por quê? Porque ela tem duas fontes de receita, tá? De receita. Uma é o aluguel propriamente dito, que é o core business dela, e outra é a venda desses veículos que ela gira. Né? Porque como o veículo faz parte da atividade fim dela, ele transita pela DRE como receita, como custo normal. Né? Se é uma outra empresa, por exemplo, uma PetroRio vendeu um veículo que ela tem, então um carro lá, sei lá, para diretoria usar, para administrativo usar. A PetroRio vende um carro, não passa a receita pela DRE, porque não é o negócio dela, é só investimento. Então o carro entrou como CAPEX, depois vende como venda de imobilizado e é isso, né? Fica lá. Né? Aqui não, velho. Aqui o carro é o core business da empresa, então vai ter uma dinâmica, né, financeira aqui na DRE. Mas o que acontece? A Localiza, ao contrário que a grande parte das pessoas, né? A grande parte eu não digo, mas muita gente acha por aí, ela não ganha dinheiro vendendo carro, nem a Localiza, nem nenhum outro locador de veículos. A venda de veículos é para girar a frota, né, para rejuvenescer a frota, deixá-la nos trinques, para ela ganhar dinheiro no aluguel. Né? Só que na receita passa essa venda de seminovos. Agora, no resultado operacional, é um resultado operacional quase irrelevante. Ele esteve por alguns anos distorcido, eu não gosto de usar a palavra distorcido, mas ele esteve um pouco mais alto que o normal por uma questão de dinâmica de preço do mercado, então todo mundo acompanhou, o preço de carro seminovo subiu, então ela acabou ganhando um dinheiro que ela não esperava, ela e as outras empresas,
e agora está retornando de novo ali para um patamar muito perto da neutralidade. Então, ó, de novo eu vou falar isso aqui para não vir gente enchendo o saco aí nos comentários. Locadora não ganha dinheiro com venda de veículos. Entra sim receita, muito por questões contábeis, mas entra um custo grande de depreciação na conta, né, desses veículos, e o resultado final no operacional, né, é basicamente 0 a 0, tá? Outra confusão com locadoras, que a galera adora falar besteira, elas não têm nenhum benefício fiscal especial para alocação de veículo, tá? Isso aí não existe, não sei de onde veio esse hoax aí, todo mundo acha que é verdade. É óbvio que se você compra uma frota imensa, né, você consegue condições de compra melhores com as montadoras, isso existe. Você vai emplacar teus veículos num estado ali que tem uma alíquota de PVA mais baixo, ok? Né? O que acontece, o pessoal confunde aqui, esse giro de veículos dentro né, dentro do balanço da empresa, existe a discussão sobre se deve se recolher ICMS em cima disso ou não, que a princípio, né, como é imobilizado, não recolheria, mas aí o pessoal argumenta que não é imobilizado, mas faz parte do negócio, então teve uma discussão, depois teve resolução lá nos tribunais superiores, mas isso aí não faz diferença no resultado dela, tá? Muita gente que acha que elas têm um benefício fiscal mágico aí que possibilita os resultados, isso não é verdade, tá? Tem muita gente falando aí na internet, tá? Então não seja enganado por essa galera. Ok? Então falamos os principais pontos de negócio. A Localiza é a referência no setor, era a empresa mais destacada com os melhores números e recentemente teve ascensão tanto da Movida quanto da Unidas, Locamérica. Inclusive ela comprou a Locamérica. Foi uma bela compra porque além dela ganhar espaço, ela se tornar o maior player disparado e tem o potencial de ganhar escala, né, sinergias no futuro. Ela complementou bem a frota dela, porque ela era muito forte no rent-a-car, Localiza, enquanto que a Unidas era o maior player de GTF, gestão de frotas. Então, com a aquisição, ficou uma empresa bem equilibrada, gerou muito valor, mas a Movida continua muito interessante, e aí vem um abismo para o resto. Fica muito difícil para os outros players competirem com esses dois, tá? Então, Localiza padrão, a Movida melhorou muito nos últimos anos, eu já vou fazer mais esse paralelo. E é isso, vamos ver o resultado logo, né? A introdução já veio. Então a empresa tem uma arte nova, eu vou ter que trocar esse loginho aqui, ó, que tá aqui. Que na verdade eu nem entendia se é, opa, desculpa, se é esse de baixo aqui que tá atrás de mim, mas vamos atualizar os logos dela aí, porque nova identidade visual, ficou bem bonito. E agora é uma nova empresa, né? Quando saiu o resultado, a gente tentou ver na live de ontem, mas não saiu a tempo. Aí hoje o pessoal já comentou: nossa, a Localiza tá com isso, com aquilo. Eu falei: nossa, vai ser uma análise complexa, cheia de coisa pra gente ver. Cara, no fundo, não tem nada de especial esse resultado, tá? O que aconteceu muito, a gente vai ver muito aqui. Um monte de one-offs ou não recorrentes, ou chame aí como quiser, que vem da combinação de negócios, da integração com a Unidas. Mas é normal, né? Acontece em tudo quanto é grande integração de negócio, você vai ter despesas extraordinárias, gasto com integração, aí você vai vender parte das operações. No caso específico aqui, eles tiveram que vender, né, a parte de Rentacar da Unidas, que foi um remédio lá do CAD para autorizar, né, a transação. Então, isso aqui, pessoal, não é nada relevante, tá? Faz parte, são os gastos embutidos nessa transação, nessa compra, nessa aquisição, nessa fusão, né? Chama como quiser. E vida que segue. Tirando isso aqui, foi um resultado bem dentro do que a gente esperava, nada de espetacular, nem positivo nem negativo, tá? Então, enfim, vocês vão ver, né, one-offs por toda a apresentação aqui. Esse aqui, inclusive, é importante, tá? O que é esse rachurado aqui na frota? É o que eles chamaram de carve-out, que é essa venda do rent-a-car da Unidas que eles tiveram que fazer por causa de autorizar a incorporação, tá? Então, isso aqui, enfim, não foi escolha da empresa, não foi decisão estratégica. Simplesmente falou: ó, vocês querem crescer, beleza, tudo bem, a gente vai autorizar essa aquisição, mas vocês vão ter que vender isso aqui porque para dar a concorrência, né? Então, no final das contas, não vai mudar quase nada. Mas enfim, deixa para lá. Particularidade da Localiza do ano, isso sim chamou a atenção. Foi uma das coisas que mais chamou a atenção no resultado dela. Em parte porque eu não estava acompanhando tão de perto, já que, como ia ter logo a aquisição, era melhor esperar esse momento para ver a empresa com calma, tá? O Localiza meteu, chamar de Localiza a empresa resultante, até porque. Né, eu não entendi se ficou Localiza Company, se mudou o nome, enfim. Vou chamar de Localiza.
Cara, ela meteu o pé no acelerador de crescimento absurdo. Olha o quanto os caras investiram para crescer. Depois a gente vê a visão caixa, né? A dívida foi lá para cima. A Localiza, como eu comentei, ela era uma das referências do setor em termos, né, de estabilidade, solidez. Ela, inclusive, chegou a rodar aí com, né, endividamentos mais baixos do que a média, tá? Mas esse ano os caras sentaram a bota, né? Fizeram muita aquisição nos 2 últimos trimestres, especialmente. Foi quando, né, a aquisição começou a entrar, ó, então no trimestre anterior já teve o reconhecimento aí do resultado, você vê como saltou, né, dobrou o EBITDA da empresa, basicamente. Né? E os caras estão para jogo, né, vieram para jogo e em parte eles tiveram que acelerar a compra por conta desse, não é que tiveram, né, mas eles quiseram acelerar essa aquisição para suprir, né, o impacto dessa venda, que eles venderam o Rent-A-Car da Unidas, mas a principal característica desse resultado foi o quanto os caras aceleram o crescimento. Eles justificaram que o momento atual foi favorável para essa aquisição, porque o preço, né, dos veículos deu uma acomodada, então eles acharam relevante. Eles tinham dado uma segurada nas vendas no passado, que teve aquele momento, né, de bagunça lá no mercado de seminovos, sobe o preço, desce preço, fica meio perdido na depreciação que usar. Então eles deram uma seguradinha lá, agora falaram, beleza, vamos sentar a bota, né? Então foi um trimestre muito ativo de aquisição, os 2 últimos, na verdade. A frota da empresa hoje, eu falei 500 mil veículos, tá quase 600, na verdade, né? 600 mil veículos é muita coisa. Uma adição de 150 mil líquida no ano. Tá? E é isso, a grande diferença é essa, até comparando com a Movida, né? A Localiza veio para botar para quebrar. Tá? Enfim, aqui a gente vê os resultados de aluguel de carro. A exemplo da Movida, foi um trimestre mais fraco operacional. Não foi ruim, mas foi um pouquinho mais fraco. A gente já vai ver reduzir um pouquinho lá a taxa de ocupação, diminuiu um pouquinho o aluguel dos carros, até porque teve o carve-out, né? É muito difícil chegar numa conclusão sobre isso agora, porque a empresa acabou de fazer essa bagunça total. E o aluguel de frotas, esse sim cresceu bastante, né? Porque a empresa, como eu falei lá, foi o grande ponto onde eles cresceram, veio daqui, tá? Então vamos lá, falar de aluguel de carros, rent-a-car, então teve um crescimento de receita. Aqui eles estão comparando pro forma, que é exatamente normalizando a base da Unidas do ano passado. Não tinha esse resultado da Unidas. Então se a gente pegar aqui ó, a receita da empresa... Ah, aqui tá trimestral, desculpa. Ah, é porque ali é só rent-a-car, né? Não vai dar pra ver o que eu tava querendo. É só a receita de rent-a-car. Mas aqui é considerando a Unidas, então, né? Standalone e agora as duas juntas. Então teve uma evolução, teve um crescimento. No quarto tri já não cresceu tanto, é o que eu falei, né? Então, um trimestre um pouquinho mais fraco. Né? Em termos de número de diárias, embora tenha esse impacto ali do carve-out da frota, normal e tal. Né? Nada espetacular, a gente viu uma quedinha na taxa de ocupação, também nada demais, exemplo da Movida. Eles também comentaram que nesse momento você vende frota, compra frota, você perde um pouco ali, né, dessa taxa de ocupação né, na parte logística, o que faz sentido. Eles conseguiram fazer uma reposição no preço das diárias, o que é legal, embora a Movida tenha sido um pouco mais assertiva, né, ao longo do ano, principalmente. Mas aí também entre outros efeitos, efeito mix, tudo mais, né, mix de veículos, a Movida tem um mix de veículos, tipo de um pouquinho mais alto. Mas enfim, né, aqui veio mais ou menos em linha com o que a gente já tinha visto. Um quarto trimestre não tão expressivo assim de resultados, tá? Na gestão de frota é o segmento que está mais crescendo aí, né? Muita demanda, então tá andando bem, cresceu pra caramba. Em todas as métricas aí que a gente for olhar. Aqui não tem problema de taxa de utilização, né? Porque virtualmente você aumenta a frota só o tanto que você tem de novos contratos, como os contratos são mais longos, é mais estável, sussa, né? Também repassaram um pouquinho de preço, né? Tudo nos conformes. Então, um grande destaque é esse, o investimento mesmo, que foi pé na porta ao longo do ano, e um aumento líquido de mais de 150 mil carros. Nossa senhora, é muita coisa. A Movida tem quanto? Tem 200 e poucos mil carros. Então, tipo, ela cresceu mais que metade de uma Movida num ano de aquisição. Foi muito, muito alto, por isso que a geração de caixa aqui veio tão negativa e a dívida aumentou, tá? As coisas não são de graça. Mas, enfim, é isso. O momento dela é de muita aquisição, investimento na frota.
considerando o carve-out ou não, né? Mas os caras meteram o pé. Não foi só uma decisão de crescimento bruto em número de veículos, mas também de aproveitar essas condições, de comprar um mix de veículos que eles acham mais adequados, né, à demanda hoje, né? Sair um pouco daquele momento que a gente viveu lá de seminovos com preço lá em cima, que sumiu a oferta de carros mais baratos, né? Os montadores estavam produzindo mais carros de ticket mais elevado, já que tinha restrição lá dos componentes eletrônicos. Agora deu uma normalizada, eles aceleraram isso até para readequar, né, o mix de veículos deles. Então, o CAPEX de reposição, que é mais ou menos isso que a gente está falando, eles estão destacando justamente isso, que é o preço médio. Então, ó, no primeiro trimestre, ao longo do ano de 2022, primeiro trimestre, o ticket médio do veículo era R$ 88 mil, chegou a 93, aí depois começou a cair para 82, para 74. Por isso que eles aproveitaram esse período aí para meter o pé nas aquisições, né? Foi uma decisão, em parte, também estratégica. Tá? A gestão de frotas tem um impacto mais ou menos semelhante, né? Claro, é tudo mais lento no gestão de frotas, os contratos são maiores, o mix de veículos é diferente, mas é mais ou menos por aí, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui. Não, tudo mais. Então, frota, movimentação da frota pro forma sempre, né? Contando aqui, frota localiza aí, frota Unidas. Tô chamando de Unidas, mas era Locamérica, né? Vocês sabem o que eu tô falando. Então tá aqui a adição líquida de 152 mil carros, mesmo com o carve-out, um crescimento bem expressivo, né? Batendo aí. Ela é o dobro, quase o triplo do tamanho da Movida, né? O tamanho da frota. Então virou um player bem grande mesmo, tá? Bom, olhando os resultados financeiros, né, a receita acompanhou essa expansão, embora o crescimento da frota veio mais no terceiro e no quarto trimestre, ó, tá vendo? O primeiro tri foi quase nada, aí um pouquinho no segundo, e no terceiro e quarto acelerou. Então, claro que a receita acumulada do ano, você não vai ver um crescimento tão forte, né? Comparando os quartos trimestres, aí sim você vê números já bem mais expressivos, né? De 40% de crescimento. Que mais? Aqui, ó, a gente vai ver todos os slides. Isso aqui, ó, gasto com integração, operação descontinuada. Isso aí são os ajustes da aquisição, tá, pessoal? Não é nada relevante. Então, interessante acompanhar o ajustado, já que esses gastos, né, aconteceram agora e não vão se repetir mais. Então, a gente teve lá um EBITDA forte. Aqui, ó, tem que entender um pouco o impacto, né? Você vê, o quarto tri ele foi mais fraco mesmo. Você vê que teve uma queda de EBITDA em relação ao trimestre imediatamente anterior. E o quarto tri ele é um trimestre forte de resultado, né? Normalmente, final de ano, viagens e tal. Só que, como teve a aquisição, aí ele ficou mascarado. Você compara o quarto tri com o quarto tri anterior, explodiu o EBITDA. Mas veio principalmente da aquisição, tá? Então tem que entender isso aí. Mas enfim, o EBITDA muito forte, e aí é tão gestão de frotas, aluguel de carro é bom também. Seminovos, né? Teve uma condição particular no trimestre, então, até por conta de toda essa integração e junta a frota, aí ver o que nós vamos aproveitar, o que nós não vamos, eles fizeram uma venda grande no trimestre, até no canal de atacado, leilão. Eles fizeram vender por leilão. Porque foi isso, foi uma grande arrumação da casa, né? Vamos dar uma arrumada na casa aqui. Veio tanto da Localiza, tanto da Locamérica, o que nós vamos continuar, o que nós queremos novo. Não, isso aqui separa. Então eles deram uma limpada na casa. O resultado de seminovos não foi tão bom também nesse quarto tri. Eu acho que é plenamente justificável, né? Faz todo sentido isso acontecer. Então isso aqui é EBITDA quarto trimestre, aqui é o EBITDA do ano, né? Deixa eu ver, já tá batendo 8 bi de EBITDA. Empresa imensa, né? Enorme, com um resultado já bem mais equilibrado entre aluguel de carros e gestão de frota. Né, resultado de seminovos ali, né, sofreu um pouquinho no quarto trio, é só a gente ver aqui, né, margens de 3, 5%, né, já que, né, teve esse efeito, né, meio extraordinário aí da arrumação da casa, vamos chamar assim. Mas tranquilo, eu vi que os analistas no call se preocuparam bastante com isso aqui, velho, mas eu achei super normal. É absolutamente normal. Fala, e agora? Vai continuar? Fala, não, velho, agora a gente vai continuar vendendo normal, né? Não vamos mais meter leilão. Então, faz parte da aquisição, né? Entra no bolo da aquisição. Então, aqui, ó, a gente vê que, comparando com o ano, né? Foi um ano bem positivo de melhora de margens, né? Aquilo que a gente viu, cresce frota, né, dá uma diluída nos custos fixos, eles repassaram o preço de diária, né, tudo isso puxa o resultado para cima, tá? Tirando seminovos, que tem uma dinâmica, né, separada, aquilo que eu expliquei no começo do vídeo.
Aqui a tendência de longo prazo é ficar ganhando aí 3, 5% mesmo, ou menos até, né, a hora que o mercado está estabilizado. E estava ganhando 15, 10, a Movida 20%, porque o preço dos seminovos estava normalmente alto, né? Agora vai acomodar a tendência isso aí naturalmente reduzir. Só que o que acontece? Compensa aqui no verdinho e no azul. Né? Com o mercado mais estabilizado, aí você consegue ganhar mais dinheiro lá em cima. Né? Então, não é para ficar preocupado que tá perdendo margem de seminovos, isso é mais ou menos normal. O que mais que a gente tem, então? Isso aqui é crescimento real, tá? Não é o crescimento da aquisição. Então, esse dá para comparar lá com o Fundamentei. Se olhar 8,3 aí de EBITDA, mais ou menos o EBITDA do ano, nossa, ainda assim deu diferença. É pro forma, esse também não dá. Porque não teve, né, o primeiro e o segundo tri acompanhar. Mas é isso que eu tava explicando, né? Por que que aqui tá 8,3 e aqui tá 6? Né? Que aqui não tá contando com o resultado da Locamérica o ano inteiro, tá? É só nos 2 últimos trimestres. Então, olha só, o patamar nos 2 últimos tri é justamente esses 2 bi de EBITDA. Você multiplica por 4, vai dar os 8 mais ou menos que ela tá tendo. Aqui ainda não tinha um resultado. Por isso que não bate esses números, tá? Por isso que a gente não consegue comparar isso com ali, porque tá pro forma, que é somando a Locamérica. Então aqui a gente vê a evolução do resultado em mesmas bases, tá? Foi bem bom, foi um ano bem positivo, bem forte. Que mais? Depreciação, curva subindo, isso aí a gente viu lá na Movida também, tá? É outra coisa. Tem uma galera falando besteira na internet, vocês cagam uns patos aí, que as empresas estão manipulando a depreciação para ter lucro líquido. Enfim, é muita besteira. Tem problema, cara. Vocês querem assistir esses malucos aí? Pode assistir de boa, mas não vem me perguntar. E eu fico puto. Que vocês vêm, consomem porcaria e depois é eu que tenho que resolver, né? Chega uma hora, não quero mais. Mas, enfim, a gente tá vendo, né, o movimento agora se acomodar, porque, né, a depreciação, que já esteve em patamares muito baixos, porque o preço dos veículos seminovos subiu muito, então não tinha muito o que depreciar, basicamente. Né? Agora, retornando, a depreciação vai aumentando. Isso aqui ainda tem outros impactos de mix, né? Da curva de vendas e tal, mas é mais ou menos o que a gente estava vendo lá na Movida também, né? A depreciação aumentando, acompanhando a acomodação do preço dos veículos seminovos, assim como ela tinha caído lá atrás, acompanhando o preço de subida dos seminovos. Não tem nada de errado nisso, tá? Então, vamos ver se essa galera finalmente para de me encher o saco, que as depreciações estão aumentando. Isso aqui, claro, né, também vai ajudar a reduzir um pouco lá o resultado dos seminovos, que é o normal, né? Vai voltar ao normal. E na gestão de frotas, aquilo que eu falei, né, vai sempre, né, dando uma acomodada, quer dizer, não dando uma acomodada, vai sempre subindo mais devagar ou caindo mais devagar, porque os contratos são mais longos, né, os movimentos são mais suaves. Enfim, mostrando o EBIT aqui, sem contar a depreciação e amortização, sem contar essa loucura aí, sobe e desce, talvez olhar o EBIT hoje em dia seja mais sólido, né? Então tem uns ajustes aí da aquisição, tudo mais, um EBIT 1,4 bi aí, tá? Quarto trimestre, esse aqui 2022, na casa de 6 bi, né? Um valor bom. Lembrando, né, um EBIT aí tende no longo prazo a ser, né, uma boa métrica lá, né, da geração de caixa e tal. Só que a empresa está botando uma fortuna aí na expansão, a gente já vai ver isso mais para frente, tá? E a mesma coisa pro, não, desculpa, o EBIT 20 para 22, tal, a margem inclui seminosa calculada sobre as 6 de aluguel. Entendi isso aqui. Tá aí. O quarto tri foi um pouquinho mais fraco, tá? O que eu tô falando lá faz um tempo. Não foi um bom quarto trimestre, assim como não foi na Movida também. Já era mais ou menos esperado. E no final das contas, lucro líquido. Aí, lucro líquido, vamos por partes, né? Aqui a gente tem um impacto bem relevante de resultado financeiro. Mesma coisa lá da Movida, tá? Taxa de juros batendo na porta, essas empresas rodam com uma dívida alta. A Localize, em especial, meteu o pé na porta comprando carro, ficou com o endividamento mais alto. O que acontece? Olha o peso do resultado financeiro, né? Vem cobrar a conta. Para a Localiza, até que foi tranquilo, né? Não chegou ainda a manter um lucro contábil. Isso porque, né, ela tem, né, é uma operação eficiente, tem a escala e tal, e veio da aquisição, né? Então, acabou com o lucro líquido. Você vê que ele foi até menor que 2021, que foi sem aquisição. Aqui, com 2 trimestres contando o resultado da Locamérica fortes, e o lucro líquido veio abaixo ainda, né? Então,
sim, teve um impacto bem relevante disso aqui e vale os mesmos comentários da Promovida. Faz parte, é um momento mais difícil mesmo para a locadora, é um momento que o spread dá uma apertada, mas a gente já vai ver, continua interessante, continua rentável. Em algum momento a gente vai ver essa curva aí da taxa de juros reduzir e aí vai aliviar o resultado deles. Né? Então, tá no script também, tá dentro do esperado essa redução no lucro líquido aí, mais ou menos. Né? Considerando principalmente, né, resultado financeiro, isso aqui não é são os não recorrentes, né? Não é a reconstituição do lucro líquido. Então, o lucro líquido parece bem mais fraco e tal, né? Mas é isso que a gente está comentando. É a questão do resultado financeiro, principalmente, que está pesando. E em outra escala, a depreciação aumentando, né, que a gente viu aqui para cima. Né? Depreciação aumentando, o resultado financeiro pesando. Puxou um pouquinho, né? Pesou um pouquinho sobre o lucro líquido. Tá? Fluxo de caixa livre. Esse slide aqui é muito legal da Localiza, porque eles mastigam bonitinho a questão. Então você consegue ver assim, o caixa só das atividades de aluguel, né, e a gente vê o salto que 2022 já teve, né, com 2 trimestres de unidas. Aqui está contábil, não deve ser pro forma, né? Então já deve estar contando. Né? Aqui conta 2 trimestres de unidas e aqui não. Tá? Então a empresa já deu um salto de geração de caixa. Aí começa a pesar, né? Diferença do CAPEX líquido de renovação da frota, só renovar ela. Se a empresa não aumentasse a frota, não crescesse o número de veículos, né, ela ia ficar com um fluxo de caixa operacional, né, com renovação, de 2,6 bi, uma coisa assim. Só que a gente viu, eles aumentaram muito, né, os investimentos lá em expansão da frota. E aí vem um CAPEX de 12 bilhões de reais. Foi muita grana que eles meteram o pé na porta. Por isso, né, que ficou um fluxo de caixa operacional, né, negativo em 10, 9 bi, né, que é o que está aqui. É mais ou menos essa a diferença, tá? Então, a Localiza é uma operação rentável, sobra dinheiro. Só que no momento que eles estiverem expandindo frota, vai consumir mais caixa. Não tem como escapar disso aí. Qual que são as vantagens, né? Essa grana não é que ela foi investida e perdida, vamos dizer assim. Ela tá lá na forma de veículos, na forma de frota. E é um imobilizado que você consegue, bem ou mal, né, girar, recuperar o valor se for preciso. Né? Então, deu um creu, a taxa de juros foi para 20%, Localiza tá deficitária. Então, vai lá, vende alguns veículos, diminui a frota e equaliza isso aí. Então, não é um dinheiro perdido, tá? Por exemplo, uma Petrobras da vida é muito mais difícil recuperar a grana do CAPEX que está em plataforma, que está em infraestrutura. É difícil monetizar isso aí. Os veículos têm, bem ou mal, uma certa liquidez, um valor de mercado. A empresa tem uma estrutura pronta para escoar esses veículos, né, que são as lojas de seminovos. Então, né, não é para desesperar com esses valores tão altos aí, tá? Enfim, então a dívida líquida disparou, em parte porque vem um pouco de dívida que era da Unidas, em parte por causa da aquisição, né? Teve uma parte que eles pagaram em dinheiro da aquisição, se eu não estiver enganado, e em parte pelo crescimento acelerado, tá? Foram 3 fatores aí que levaram o crescimento da frota, tô falando, né? Crescimento da frota, incorporação da dívida da Unidas e dinheiro pago na Unidas, tá? Levou a dívida lá para cima, tá? Então, faz parte. É a vida, né? É uma dívida que é aparentemente normal para esse modelo de negócios, tá? Então eles levantaram um pouquinho de dívida agora em janeiro nova, rolaram mais para frente, diminuíram o custo. Tá aí mais ou menos com, como é que é? Isso aqui é o caixa. Isso aqui é dívida, enfim. Dívida você vê dívida líquida, né? É o que tá aqui, 26 bi. Então, ó, 7 bi veio só do aumento da frota. Né? Uma outra parte vem da dívida que entrou com Unidas, acabei de falar isso aí, né? Então, olha só, você olha um dívida líquida EBITDA, né? Parece apertado, 3,2 e tal. Primeiro, já não é nenhum absurdo, né? Porque a empresa. Eu já expliquei aqui, nessas empresas de locação, você olha muito para isso aqui, ó, dívida líquida versus valor da frota, porque o valor da frota, querendo ou não, é uma reserva de dinheiro. Você consegue entender isso? Tudo bem, não é igual o dinheiro que você tem no banco, que você saca a hora que você quiser, você tem, né, liquidez e não vai perder o valor, né? A não ser que sejam títulos, né, pré-fixados a taxa de juros baixa, para quem assistiu a live de segundo.
mas bem ou mal você consegue recuperar. Então dá para ver que a dívida ela é lastreada pela frota de uma maneira, né, conservadora. A questão é que, né, independente disso, o resultado financeiro está comendo. Então, aqueles 2 bi de resultado financeiro pesa. Ah, Arthur, por que aqui está 3,2 e no Fundamentei está 4,2? É porque aqui eles estão usando o EBITDA consolidado já. O EBITDA pro forma, juntando a Unidas na empresa, tá? Então, 8 bi aqui, lá tá 6, por isso dá essa diferença, tá? Mas tá certo, não tá errado fazer esse ajuste, não. Porque daqui em diante é o EBITDA que a empresa vai ter, né? Então, 3 vezes tá até ok, pra falar a verdade, né? Ela tava rodando com 2 vezes, né? Ela tava bem insussa. Ah, beleza, tem espaço, pau na máquina, né? Foi para uns 3. Então, enfim, decisão estratégica da empresa, tá? O ponto é esse, é o quanto os caras vão conseguir, né, administrar, porque o resultado financeiro pega, velho. Esse aqui vai pesar. E vai pesar mais ainda, né? Porque olha só, se a gente pegar, né, o resultado financeiro pesado veio nos 2 últimos tris, quando teve a incorporação e tal, né? Então, isso aqui, se a gente analisar, vai para uns 3 bi de resultado financeiro negativo, mais ou menos, né? Então, a Localiza, para se manter rentável, né, ela vai ter que, senão vai comer quase todo o lucro, né? Ela vai ter que também fazer uma gestão, ou ela ignora a rentabilidade agora, continua ali, né, mais agressiva, para continuar crescendo, dominando o espaço e espera para estabelecer uma rentabilidade no momento mais favorável. Pode ser também. É porque no vídeo da Movida, não sei se vocês assistiram, recomendo vocês assistirem, né, eles foram muito claros nisso, falando, não, a gente cresceu muito, agora vamos estabilizar, né? Então, a decisão da Movida parece que já foi tomada, é estabilizar. A Localiza, se ela quiser continuar meter o pé na porta, beleza, mas aí o resultado financeiro vai continuar pegando, né? Também não acho que é o que vai acontecer, que eles também vão dar uma segurada um pouco agora, tá? E normalizar as coisas. Mas hoje a situação é essa. O resultado financeiro pesa bastante, compromete, né, o resultado. No final, a gente volta sempre nesse gráfico aqui. Esse é o mais importante de analisar as locadoras, que é aqui que está a rentabilidade, tá? É o ROIC sobre o custo da dívida. Por que isso? Porque como a empresa toma dívida para comprar aluguel e tem as receitas lá, né? Desculpa, para comprar aluguel não. Ela toma dívida para comprar carro, para botar para alugar e ter a receita. Esse spread aqui, a diferença entre o de cima e o de baixo, é basicamente a rentabilidade da empresa. Aqui em cima está embutido os resultados que ela tem de locação. Tá? E aqui embaixo está o custo que ela tem de crescer, que é basicamente o custo da dívida. Okay? Então, note que a gente chegou a um spread absurdo de 13 pontos percentuais, e isso era conjuntural, tá? Porque tinha resultados seminovos aqui e tal, e o custo da dívida não estava baixo. Agora que bateu o custo, no aumento da Selic, custo da dívida, né, esse chão subiu lá para cima. Né? Então é importante para a empresa manter a diferença dos dois aqui, é a rentabilidade. Ainda são 6 pontos percentuais, está dentro do normal. Eles comentaram no call lá que o foco de longo prazo deles é ficar entre 5 e 8 pontos percentuais aqui. É a rentabilidade que eles querem. Tá lá. Vai entregar, né? Tá entregando. Mas aqui que a gente tem que prestar atenção. Então, tomou dívida, aumentou o endividamento, o resultado financeiro está pesando. Mas a frota cresceu e está contribuindo com o ROIC. Então, uma coisa segura a outra. Esses 17 era fora da realidade. Tá? O normal é isso aí, ó, 6, 7 pontos, 6 pontos. Isso aqui estava fora da realidade. Tá? Então é isso. Enquanto essas empresas tiverem esse spread aqui, vai estar ganhando dinheiro, assim, né? Bem ou mal. E esse spread é bem parecido com o da Movida, né? Também tá 15 e 9 e pouco. Então, para eu concluir o vídeo aqui, a apresentação, né, em geral, a Localiza para investimento é um case interessante. Ela agora virou a disparado, o maior do setor, disparado mesmo, porque ela só compete com a Movida, ela é 3 vezes maior que a Movida, basicamente. E o grande ponto é esse, porque ela vale 50 bi de reais e tem uma dívida de uns 20 e pouco, né? O EV dela é uns 70 e poucos bilhões de reais. É bastante dinheiro, tá? A Movida é um player que vale muito menos no mercado, vale 2,8, olha a diferença. 2,8 bi para 50 e poucos bi. Tudo bem, a Movida tem dívida lá, o EV dela também uns mais de 10. Né? Então a diferença de EV não é grande pra caramba também, né? Mas não é tantas vezes maior. Então o grande ponto é, por que isso? Né? Em parte, é óbvio, né? A Localiza tem um EBITDA maior, tá beirando uns 8 bi, enquanto que o da Movida, é claro, também é proporcional, é bem menor, né? 3,5.
Mas a gente fazendo a relação lá de um EV/EBITDA das duas, né? Nossa, é 0,7 da Movida, certeza. É, não, esse valor da firma aqui não tá certo não, tá? É só a gente, vamos ver lá a dívida da Movida. Grosso modo, tá? Grossos números. É uma dívida aí, é casa de uns 10 bi, mais 2, 13 bi, vai de EV, para 3 de operacional, vai dar uns 4, vai, bem grosso modo, 4 vezes um EV EBITDA. Ah, Localiza. Deixa eu ver aqui, se eu já nem sei se eu tô voltando, se tô indo pra frente. 23. A Localiza vai estar negociando 3 vezes mais, basicamente, né? Umas 3 vezes o EV/EBITDA. Por que isso, né? Por que ela vale tanto mais que a Movida? O mercado enxerga ela, né, uma qualidade maior, qualidade entre aspas, né, que todo esse tamanho dela, toda essa referência que ela sempre teve, o relacionamento que ela sempre teve, agora o poder de escala e tal, eles enxergam como superior, por exemplo, em relação a uma Movida, tá? Por isso que ela tem esse valor assim bem mais alto. Então a grande dúvida fica nisso, falar o quanto você acha que, né, a Localiza vai conseguir enfiar dessas vantagens competitivas de resultado numa Movida da vida. Essa é a resposta. Você acha que ela vai evoluir, ela vai continuar crescendo e tal, e ter um resultado superior, né? Aí você pode achar mais interessante a Localiza. Se você acha que o gap não é tão grande, que a Movida continua mantendo um resultado proporcionalmente aí, né, não tão longe da Localiza, claro, é uma mais interessante comprar a Movida no momento. Então, basicamente, a decisão é essa. Deixa eu mostrar aqui para vocês o spread lá. Vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Opa. Esse é o spread da Localiza. E deixa eu abrir o da Movida aqui. Cadê aqui? É, esse 36 é bizarro, né? Óbvio que tá bem distorcido. Cara, da Movida hoje é basicamente o mesmo, né? 15.2, 9.3 para 15, 9.1. É basicamente o mesmo spread, tá? Então o ponto-chave agora vai ser esse. Será que a Localiza, depois da aquisição, né? Óbvio que tá cedo ainda, para ela capturar todos os impactos e efeitos da aquisição, todas as sinergias, né? Ela vai conseguir abrir esse spread aqui mais do que a Movida? Essa é a grande pergunta, tá? Se ela conseguir ir bastante e impor, né, essas vantagens competitivas, né, pode justificar o investimento na Localiza. Se você acha que não, que é, né, que, enfim, ela é maior, mas não vai conseguir, né, transferir isso aí para os resultados, é uma Movida é mais interessante, né? Basicamente, fica, né, se resume a essa análise entre as duas, né? Mas o momento das duas é muito parecido. Claro, houve diferenças estratégicas entre elas, até porque a Localiza estava no meio da aquisição, mas é mais ou menos parecido, né? Com o preço dos veículos acomodando, as empresas estão sofrendo com o resultado financeiro, né? O aumento da depreciação está entrando finalmente, também tirando rentabilidade. A Movida já deixou bem claro que vai tirar o pé do acelerador. A Localiza, pelos resultados, eu não vi se está tão claro assim. Enfim, vamos aguardar o que eles vão fazer, mas eu acho também bem prudente, tá? Enfim, nota da Localiza depende muito do seu perfil, né? Se é um perfil que gosta desse tipo de empresa, um pouco mais arriscado, mas que entrega mais crescimento e tal, vai ser. É isso que tem para hoje, né? Resultado muito bom. Se você não gosta de tanto risco, provavelmente você vai dar uma nota mais baixa, né? Então, é aquelas diferenças que a gente comenta. Uma coisa importante, já que eu toquei nesse assunto do Red, tá? Aqui, ó, lá em 2016, 17, pré essa ascensão das locadoras, cara, a Movida tinha o melhor spread disparado. Oh, desculpa, a Localiza tinha o melhor spread disparado. Ela tinha um custo de dívida muito menor que as outras, né? Ela era claramente melhor e aparecia nos resultados isso. Hoje é o que eu mostrei. Agora, no momento, não aparece, tá igualzinho, tá? Igualzinho. Então, só para deixar um dado com vocês, a Movida também ganhou a escala, também cresceu, né? Não quer dizer que a empresa tem uma frota 3 vezes maior que a outra, que ela vai refletir isso aí diretamente nos resultados, tá? Esse é o ponto. Com a explicação para o aumento da dívida. A gente explicou exatamente, né? Então, os resultados do ano de 2022, o grande destaque é a aquisição, né? Então, o fechamento, vou chamar de aquisição, tá? Você escolhe fusão, incorporação.
Locamérica, vou usar o nome certo aqui. Locamérica. Então, veio um aumento expressivo na frota da empresa, né? O aumento na frota levou a uma queima, não queima, né? Você não tá jogando dinheiro fora, a um consumo de caixa, aumento do endividamento, tá? Isso é presente e o resultado financeiro da dívida mais alta impacta a rentabilidade da empresa. A gente viu lá, né, o floor do spread subiu bem. Esse é o impacto do endividamento. E agora, né? O ponto principal é esse. O que a empresa vai fazer? Não, rentabilidade, não gostou. Tem 2 L's ali, né? Bom, a grande pergunta agora é como é que ela vai ser daqui em diante, né? No momento ela tá sussa, é o principal player, mas ele tem que entregar um resultado correspondente, né? Então, a aquisição Locamérica criou um player gigante no setor e a expectativa agora é de como a empresa vai, né, aproveitar das suas vantagens competitivas. No momento, né, cortando para o momento, no momento, o setor tem dificuldades com os resultados financeiros, mas assim, com o custo da dívida, né, com o aumento no custo da dívida e uma certa estabilização é esperada, né? É botar um pouquinho, né, o pé no chão. Ela fez esse movimento agressivo de crescer frota, de trocar frota, de leilão de veículo usado, de carve-out, mas eu imagino, espero que agora os caras botar um pé no chãozinho ali e administrar um pouco o seu resultado financeiro, né? É pelo menos a minha expectativa. Isso, Localiza, né? No final não teve nada muito diferente, né? Que a gente não esperasse. Eu comentei que o resultado da Movida trouxe uma surpresa daquele quarto tri não ser tão bom, e a gente viu que o da Localiza em geral também não foi tão bom. Mas é que a aquisição ela é tão maior que isso, né? Que acaba passando mais desapercebido. Então, para as locadoras, agora esse é o ponto, né? Elas ainda têm um spread legal ali entre o ROIC e o custo da dívida, claro que diminuiu dos últimos anos. E agora é ver como que elas lidam daqui em diante, vai aumentar muita frota, não vai aumentar tanto, vai buscar mais rentabilidade, vai buscar mais economia de custo, ou vai repassar mais preço, isso aí que a gente vai acompanhar, tá? Mas um momento de menos crescimento é esperado, mesma coisa que a gente viu na Movida, esperado uma geração de caixa um pouquinho maior, de repente ela pode desalavancar, alguma coisa assim, né? Vamos acompanhar como é que vai ser o ano dos 2 grandes players agora, segmento de aluguel de carros. E aí, pessoal, então era isso que eu tinha pra falar hoje pra vocês. Um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!